E a votação do pacote fiscal entra em uma semana decisiva na Câmara. Um dos textos prevê a limitação do ganho real do salário mínimo aos limites do arcabouço fiscal. Ou seja, o salário mínimo corrigida pela inflação e ganho real entre 0,6% e 2,5%. A lei atual fala em inflação mais a variação do PIB. A outra proposta em discussão é o projeto de lei complementar PLP 210/24, que autoriza o governo a limitar a utilização de créditos tributários caso haja déficit nas contas públicas. Públicas. E na semana passada, o presidente Lula voltou a criticar a reação do mercado. Vamos acompanhar. Quando vocês veem na televisão a história do mercado reclamando, aliás, ontem saiu uma pesquisa, o governador, ontem saiu uma pesquisa que 90% do mercado, daqueles que compõem a Faria Lima, são contra o meu governo. Eu já ganhei 10%, porque nas eleições eles eram 100% contra. Então eu já cresci, já ganhei 10% dele. E o que é que me interessa, na verdade? O que me interessa é o resultado do tipo de jabuticaba que você plantou. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu não votei a ser presidente da República porque eu precisava ser presidente da República. Eu votei a ser presidente da República para provar, mais uma vez, que um torneiro mecânico, sem diploma universitário, tem mais capacidade de governar esse país que todos aqueles que têm vários diplomas de doutores, mas que não têm sensibilidade social. Porque pobre nesse país é tratado como se fosse invisível. Aliás, pobre só é enxergado na época das eleições. Na época das eleições, o pobre é a pessoa que tem mais valor no mundo. Todo mundo vai atrás de pobre, todo mundo pega a criança pobre, todo mundo tira fotografia. E vamos a Brasília direto com o nosso Wilson Lima, que chega com bastidores fresquinhos sobre o pacote fiscal. Boa tarde, Wilson, e roda a vinheta. Boa tarde para você, Inácio. Boa tarde para você que nos acompanha aqui ao vivo no canal BMC e também em O Antagonista. Boa tarde para você que está no chat. Um grande abraço para todo mundo. Ô, meu caro Inácio, é o seguinte, sabe por que o mercado não gosta muito do Lula? Sabe por que o mercado está, digamos que, bem reticente com esse pacote fiscal? Porque ele foi chamado, sabe de quê, meu amigo? Pacote Kinder Ovo. Lembra daquela historinha da surpresinha de supermercado? Né? Você tem o pacotinho de Kinder Ovo, você não sabe o que vem no pacote? Então, foi essa a alcunha que alguns empresários deram para esse pacote. Por quê? E aí eu explico para vocês. Dentro de um trecho desses projetos de lei, o que determina a questão do ajuste fiscal, tem um item que os empresários estão vendo com uma certa ressalva. Por quê? Porque é um item que autoriza o governo federal a não repassar ou a represar, melhor dizendo, créditos tributários obtidos em anos anteriores. Vamos explicar porque é um assunto meio bem complexo, mas eu vou tentar aqui traduzi-lo da melhor forma. O seguinte, quando você paga o imposto para o governo federal, você que é empresário, dependendo da taxa de imposto que você paga, você acumula o que eles chamam de crédito tributário. E esse crédito ele pode ser utilizado para pagar outros tributos junto à Receita Federal. O que o governo está propondo nesse pacote de medidas? Se em 2025 o governo federal não conseguir atingir a meta de superávit fiscal, vamos pegar esse crédito tributário, vamos segurá-lo e pagar aos empresários em 60 suaves prestações. Ou seja, confisco, meu amigo. E aí, não é à toa que tem tanto empresário que o mercado fica de fato #chateado com o presidente da República e também com o Fernando Haddad. Agora, eu conversei com alguns parlamentares, com alguns líderes do Congresso na manhã dessa segunda-feira, e o pacote fiscal lá na Câmara está em compasso de espera. Os deputados querem o seguinte, olha, ou o governo libera 7,8 bilhões em emendas parlamentares, ou o pacote não vai andar. Porque aquilo que a gente já explicava na semana passada, vai recair sobre as costas, tanto de deputados quanto de senadores, o ônus de fazer as mudanças no BPC. Esse que é o ponto, inclusive, nevrálgico dessa proposta, da proposta de reforma
não de reforma tributária, essa proposta de ajuste fiscal feita pelo ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Então, meu caro Zé Inácio, essa é a situação. Em uma semana em que você vai ter discussão de juros, numa semana em que você, de fato, precisa avançar com esse projeto, porque o tempo, ele corre contra o governo federal. Hoje é dia 9, faltam apenas 10 dias por recesso parlamentar. E olha, e se tem algo que parlamentar não gosta, é de fazer hora extra, ainda mais sem emenda parlamentar. É verdade, são 10 dias corridos, porque ainda tem fim de semana no meio, as pessoas ainda têm aquele interesse de visitar as suas bases, então o tempo é ainda mais exíguo, se a gente for pensar bem. E, enquanto isso, o empresariado, como você diz, já fica mais temeroso ainda com essa insegurança, não só jurídica, como também tributária. Que situação. Mas, enfim, você acha que essa situação consegue ser resolvida nesses 10 dias ou o Kinder Ovo realmente vai ser, digamos, insalubre para quem tiver que degluti-lo? Olha, o seguinte, Zé Inácio, vão ser 10 dias muito intensos, porque 10 dias, né, eu estou falando de prazo total, né, mas na verdade, de fato, de dias parlamentares são apenas 6 dias. E aí tem um detalhe, meu caro Zé Inácio, que essa que é a grande questão, você precisa, nesse tempo, aprovar 3 grandes projetos, 3 grandes pacotes de medidas dentro da seara econômica. Você tem reforma tributária. Hoje vai ser apresentado na CCJ o relatório do senador Eduardo Braga sobre a reforma tributária. Então, e já há uma tentativa de acordo entre Câmara e Senado para que esse pacote seja aprovado também nesse período. Temos também a PLOA e a LOA, quer dizer, o Plano Plurianual e o Projeto de Lei Orçamentária, que precisa estar aprovado até o dia 18 desse mês. E aí você junta isso com o pacote fiscal. É muito trabalho para pouco tempo. E aí, meu caro, é aquilo que eu falo, dependendo da boa vontade do Palácio do Planalto, se eles liberarem a emenda, pode ser que o Kinder Ovo seja liberado. Agora, se não tiver emenda, meu amigo, pode esperar emenda supressiva, e aí os deputados e senadores vão tentar fazer o trabalho de bad guy, de nice guy, né? Já que o governo federal tem feito trabalho de bad cop, né? Do policial malvadão, aí pode sobrar aí os deputados e senadores podem aproveitar esse ensejo para falar, opa, eu vou ser aqui o bonzinho, o anjo da história, mas olha, como eu falei, é muito trabalho para pouco tempo, em uma semana que tudo pode acontecer, né, meu caro Zé Inácio? Assim, o mercado também está de olho na questão dos juros, é uma semana que tem reunião do Copom e, dependendo dos recados do Banco Central, isso também pode aumentar, é aquilo que eu falo, isso pode aumentar aí a fatura para deputados e para senadores, até porque nenhum deputado e senador vai querer se comprometer com uma crise econômica, e aí, amigo, é aquilo que a gente sempre fala, ou o governo faz a sua parte, ou o governo federal adota as medidas necessárias, ou, no final das contas, vai acabar sobrando para você, meu caro amigo, que nos assiste agora ao vivo, aqui em Um Antagonista. Pois é, e para falar desse assunto, eu convido o nosso Vandic Silveira para que dê a visão dele de como é que está esse nó que só agrada, só que não, os empresários e quem investe no país, né? Boa tarde. Boa tarde, Zé Inácio, Wilson, prazer estar aqui com vocês de novo. Essa situação do equilíbrio fiscal é uma questão que tem que ser resolvida, não tem como a gente patinar e não sair do lugar. Nós estamos prestes a saber a inflação de novembro e nós estamos na véspera de uma reunião do Copom e isso é determinante para o futuro do país e o que vai acontecer em 2025 e no horizonte relevante. E tudo vai depender, inclusive a quantidade de juros que a gente vai ter que lidar daqui para frente, já tem banco precificando em 15%, o meu número é 14,25%, mas o que importa é que o prêmio de risco aumentou demais e a gente já vê isso nas pontas longas da curva de juros e tem pouco mais do que o Banco Central pode fazer. Agora está na mão do governo promover o equilíbrio fiscal. Não fez, pagaremos a conta na forma de inflação e o país já começa a entrar em que parece ser uma inércia inflacionária. O Brasil é um país totalmente indexado. Se a gente não cuida da inflação, ela toma conta da gente.
muito preocupante, porque a gente pode jogar por terra o Plano Real, que é a maior conquista institucional do país e responsável por tirar milhões, cerca de 30 milhões de pessoas da pobreza. Então, a grande preocupação está aí, seja lá como for, se vai ser feito na Câmara e no Congresso em geral, seja se for partindo do governo, a verdade é que não tem mais tempo para adiar esse ajuste fiscal. Alguma coisa tem que ser feita no curto prazo, a proposta é muito ruim, é muito pouco, mas todo pouco ajuda. Pois é. Agora que você falou de taxa de juros, vamos falar para o nosso próximo assunto, que é justamente ela, que esse fim de semana todo mundo ficou fazendo imaginações de quanto poderia ir, mas os investidores passaram a ver um aumento de 0,75 ponto percentual na taxa básica de juros nessa semana. E uma Selic ainda mais alta em 2025, em meio às expectativas de inflação acima do teto da meta este ano e no próximo, com os aumentos nas perspectivas para o dólar. E eu quero que você, Vandick, me diga, com um pacote fiscal bastante incerto, né, como a gente está vendo aí, a relação dívida-PIB cada vez mais complexa e indigesta, e ainda temos a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, sempre criticando muito o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ainda assim, a solução para ele é ajustar a economia via taxa de juros? Bom, na ausência de um equilíbrio fiscal causado por corte de gasto, nós temos apenas duas outras alternativas, que é mais imposto, que a gente já fez isso, a taxa de arrecadação vem crescendo em números reais de 9%, só que o PIB cresce a 3%, quer dizer, 3 vezes mais do que o PIB, e o gasto vem crescendo a 15% real, quer dizer, 5% acima do PIB, quer dizer, não é sustentável. Então você tem mais imposto que não dá mais para extrair mais do que a gente já tem, e a outra alternativa seria a inflação, que é o que está acontecendo. A gente está vendo o equilíbrio fiscal através de mais imposto, mais carga tributária e mais inflação. É assim que o governo promove um ajuste fiscal. Então, o que acontece com a taxa de juros? A perspectiva, de fato, piorou bastante e eu não descarto nada menos do que 0,75%. Minha preferência seria 1%. Por que eu digo isso? Porque o Banco Central vem telegrafando, fazendo a conta-gotas o aumento da taxa Selic. E tudo isso acaba incorporado e precificado pelo mercado. E quando vem diretamente dentro das expectativas, as expectativas para com a inflação continuam se distanciar da meta, né? O que a gente chama de desancoragem. No entanto, se o Banco Central, que está, infelizmente, vivendo uma crise de credibilidade, sim, a inflação está fora da meta e as expectativas piorando, isso significa que o mercado espera uma inação, uma ação menos do que eficaz por parte do Banco Central, que é uma crise de credibilidade, ainda que o Banco Central brasileiro tenha feito um trabalho muito bom e tenha um excelente banqueiro central, mas existe uma crise. Então, para que a gente tenha uma transição da governança atual do banco, que é o Campos Neto, para o Galípolo, que tem muita dúvida nisso, e isso ajuda a desancorar mais ainda as expectativas para com a inflação, uma maneira de resolver isso seria dar a vulga paulada. A gente já fez isso de 98 para 99, e a gente tem um histórico disso feito nos Estados Unidos no começo dos anos 80, com a atuação do Paul Volcker frente ao mercado, que conseguiu reverter as expectativas fora da meta e trazer elas convergentes à meta. Então, o que eu gostaria de ver seria uma paulada maior de 1% de aumento da taxa Selic. No entanto, quando a gente já tem uma taxa Selic tão alta, um aumento dessa magnitude pode fazer com que a gente jogue fora as ferramentas para ajustes posteriores. Não podemos deixar de esquecer que cada 1% de Selic que aumenta, nós aumentamos a dívida em 12 meses 50 bilhões de reais. A gente já começa a entrar naquele território da dominância fiscal. E explicando em 2 minutinhos, o que é a dominância fiscal? A dominância fiscal é quando a política de juros, a política monetária,
ela não faz mais efeito em conter a inflação. E, na verdade, ela pode até aumentar a inflação e aumenta simultaneamente o endividamento do governo, que é muito alto. Então, quando a gente perde, é como se você tivesse uma pistola e tivesse deflagrado todos os tiros que tem dentro do tambor desse revólver. E o que acontece? Você fica inativo. Então, quando ela para de ser efetiva para poder frear a inflação, a gente chama que a situação é de dominância fiscal. Entendi. Wilson? Não, uma pergunta rápida, Van Dijk. Pelo jeito, a Gleisi Hoffmann e o PT tentaram, mas eles não conseguiram. Quer dizer, esse ano me parece que foi o ano do fracasso completo dessa tentativa verborrágica de você tentar acabar com os juros, não? Bom, o que eles achavam é que haveria uma patota com o Galípolo, porque o Galípolo realmente eu tenho várias dúvidas, né, com relação ao Galípolo, tanto de formação acadêmica como experiência de mercado de capital. Ele não é nem de perto um exemplo de banqueiro central, mas ele é o melhor que pode ter aí, tá certo? E eu acho que esse estágio que ele fez com o Campos Neto, ele conseguiu entender os grandes riscos de desancoragem e de volta dessa inflação, essa espiral inflacionária, e ele se convenceu de que existe a necessidade de uma política monetária muito mais dura do que antes de entrar no Banco Central ele acreditava, porque ele estava mais alinhado ideologicamente, etc. Mas a realidade, quando bate, ela tende a mudar a cabeça de quem tem inteligência. E ele é um cara inteligente. Então, o que nós temos aqui, né? Nós temos essa grita por parte do PT, a Gleisi Hoffmann, a gente já nem escuta mais ela, porque é uma histérica, estridente, sempre gritando, né? Então o efeito dela é que nem o menino que chamou o lobo, né? Falou, olha, é o lobo. Não tem lobo nenhum, a gente está fazendo tudo certinho. E eles fizeram uma aposta que o Galípolo e os outros 4 membros do Copom que foram indicados pelo governo atual seriam a patota contra os juros. E não é isso que está acontecendo. Existe uma unanimidade de que existe um problema premente com relação à desancoragem e à própria inflação, né, que a gente tem realizado através do IPCA. A gente já está muito próximo de 5%, a meta é de 3%, a gente está 2 pontos totais deslocados da meta. Isso é muito sério, né? E a tendência dessa inércia inflacionária é piorar conforme isso vai desenrolando. Então, se não houver a contrapartida da política monetária restritiva e uma comunicação muito dura, a gente corre o risco de perder a mão nessa transição de comando. Muito obrigado.